Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos aprender como configurar o material de parede utilizando o V-Ray 3.6. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula do desafio. Hoje nós vamos criar um material de parede utilizando uma técnica diferente. Eu já deixei o arquivo disponível para download, eu vou abrir aqui a minha cena para você ver o resultado inicial. Baixe a cena para você poder acompanhar a aula. Aproveita, já deixa seu like e compartilha também para que mais pessoas aprendam essa técnica. Nós vamos começar criando nosso material básico. Eu vou criar um material de parede branca. Vamos selecionar a configuração do Asset Editor. E a primeira coisa que a gente vai corrigir é o seguinte. Vamos reduzir o valor do Diffuse. Você nunca deve utilizar a cor em 100% branco, tá bom? Vamos colocar aqui cerca de 80% da cor, que seria mais ou menos o valor 200 no modo RGB, ok? Vamos fechar essa configuração e agora definir o reflexo do nosso material. Para esse tipo de material de pintura de parede, embora ele seja um material dielétrico, nós vamos utilizar um valor um pouco menor para poder fazer essa configuração de forma correta. Vamos selecionar a cor do reflexo. Vamos digitar aqui o valor 90 para todas as cores no modo RGB. E se você quiser uma cor mais brilhante, você pode utilizar um valor aproximadamente de 150, tá bom? Vamos fechar essa configuração e em seguida reduzir o valor de glossiness para 0,55, que é o menor valor que nós vamos utilizar. Para poder configurar o material de parede, nós já temos a pintura pronta e você pode utilizar essas mesmas configurações de reflexo, alterando apenas a cor para poder criar qualquer cor para o material. Para que a gente consiga fazer relevos na parede, que é muito importante que você entenda que embora a pintura tenha sido muito bem feita, sempre vai existir algum tipo de relevo na superfície. E é esse efeito que dá mais realismo ao nosso objeto. Nós vamos utilizar um mapa procedural chamado Stucco. E nós vamos utilizar esse mapa na opção Bump. Nós vamos selecionar essa configuração e em seguida habilitar a nossa textura procedural Stucco, selecionando aqui na lista. Olha só. E o que é que vai acontecer na nossa visualização? Olha lá. Quando a gente aplica esse tipo de textura ao nosso objeto, o V-Ray cria esse mapeamento. Só que esse mapeamento não mostra realmente essa textura, o que atrapalha um pouco para que a gente consiga configurar o material corretamente aqui, já que a gente não tem muita noção da escala. Mesmo reduzindo esse valor através da opção editar, você não vai ter o preview correto do material. Então vou ensinar para vocês uma técnica que eu uso no meu curso avançado Master in V-Ray for SketchUp para poder criar esse tipo de material e visualizar aqui na tela. Então vamos lá, vamos voltar uma vez, vamos excluir do mapeamento Bump essa textura procedural e em seguida nós vamos desabilitar todas as luzes aqui do nosso projeto. Vamos aproximar um pouco mais a visualização. Ok. Criar uma nova cena. E em seguida renderizar para a gente ver esse primeiro resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, como a gente já imaginava, a nossa cena apareceu toda escura porque não temos nenhuma iluminação. O que nós vamos fazer agora é adicionar aqui no nosso material um novo layer. Nós vamos selecionar o material parede e adicionar o layer Emissive. Olha só que legal. Vamos renderizar a nossa cena utilizando o render interativo para que a gente possa configurar o material corretamente. Olha só. O que nós vamos fazer é utilizar o nosso mapeamento Stucco aqui no Emissive. Você deve estar se perguntando nesse momento, mas professor, eu não poderia utilizar a mesma opção de render interativo para poder criar esse mapeamento no Bump e visualizá-lo aqui na tela? Você poderia criar também dessa forma, só que você não vai conseguir ver corretamente o objeto, já que quando você utiliza o Bump em uma parede, você precisa que realmente tenha uma luz direcionada para esse objeto. O Bump ele só simula o relevo, ele não é o relevo correto. Utilizando essa opção com o Emissive, eu consigo ver exatamente aonde a textura vai aparecer. Só que para utilizar o Stucco diretamente aqui no Emissive, nós não vamos conseguir controlar corretamente o seu tamanho. Observe, eu vou selecionar a opção, vou adicionar o mapeamento Stucco novamente. Você já vai perceber que aqui na minha cena vai mudar as configurações, olha só. Reduzindo o valor dele para 0,001 e apertando Enter, nós vamos perceber que agora a gente vai ter diversos objetos aqui na cena, olha só. O Stucco é controlado por três opções: o tamanho,
a configuração de limite, que é o threshold, que eu posso alterar essa tonalidade do objeto. Observe que agora eu consegui inverter essa configuração. Quanto menor o valor, mais espalhados serão essas manchas. Eu vou aumentar mais um pouco, olha só. E nós também temos a opção Thickness, que se refere à transição entre a cor branca e a cor preta que escolhemos aqui no nosso material. Você pode escolher outras cores, mas de preferência utilize sempre o preto e o branco, ok? Então olha só, já temos as configurações no nosso objeto. Se eu tentar reduzir mais esse valor, você vai perceber que ele não permite que a gente reduza. Então adicionando mais um zero aqui, olha lá, a gente não consegue reduzir o valor. Só que precisamos que essa textura seja muito menor para que a gente tenha um relevo correto. Vamos voltar uma vez. Em seguida, excluir esse mapeamento. E agora adicionar um outro mapa procedural que nós temos aqui no V-Ray para poder controlar esse tamanho da textura. Clique no slot e selecione o mapeamento triplanar. O triplanar ele permite que você consiga mapear os objetos dentro do V-Ray de uma forma muito mais rápida. E ele facilita muito esse mapeamento. Nós vamos utilizar agora dentro da textura triplanar o mapeamento Stucco. Olha lá que legal. Quando utilizarmos dessa forma, você já vai perceber que a textura ficou bem menor agora, mesmo utilizando o valor 0,1. Vamos inverter essa tonalidade, já que no bump as áreas em preto serão baixo relevo na nossa textura. Vamos diminuir mais esse valor. Com essa configuração a gente pode criar qualquer tipo de parede e ainda utilizá-la também para poder criar o efeito de grafiato. Eu vou reduzir o tamanho da textura, vamos colocar 0,01. Vamos ver como é que ele fica aqui na representação da nossa cena. Olha só. Um efeito bem legal. Olha lá. Eu vou deixar o valor em 0,2. Eu acredito que seja suficiente aqui para essa visualização. Você vai escolher no seu projeto qual é a melhor configuração para trabalhar. Isso depende do tamanho da imagem, também depende de como é que você quer configurar a sua parede. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos voltar uma vez, voltar novamente. Copiar essa textura ou simplesmente arrastá-la, reduzir o valor de amount no bump para 0,1 para a gente poder começar e em seguida simplesmente excluir o layer MSave. Ok, olha lá, vamos habilitar as luzes novamente na nossa cena, parar a opção de render interativo e renderizar para a gente ver a nossa imagem final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado da nossa parede. O efeito fica muito legal. A principal vantagem de trabalhar com texturas procedurais é que você não terá repetição dessa textura. Você pode aplicá-la na parede, você não vai ver manchas, não vai ver recortes na sua parede. Ela vai ficar completamente configurada com esse mapeamento e você pode utilizar essa mesma técnica para poder configurar outros tipos de materiais utilizando mapas procedurais no V-Ray. Então é isso aí, esse aqui é o nosso resultado final. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu! E aí, gostou dessa aula? Se você quiser aprender mais sobre o V-Ray, de 27 a 31 de agosto de 2018, eu vou realizar um evento chamado 5º Minicurso V-Ray para o SketchUp, onde eu vou te ensinar a transformar os seus desenhos de SketchUp em imagens fotográficas. O evento é gratuito e para participar é muito fácil. Clique no primeiro link na descrição do vídeo ou digite mastertuts.com.br/minicurso, coloque seu e-mail e clique em fazer a minha inscrição. Você receberá um e-mail nosso para confirmar sua participação. Clica no botão e pronto, você já está participando. Te vejo dia 27 de agosto no 5º Minicurso do V-Ray para o SketchUp. Forte abraço e valeu!